Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção da página 23, tá? E da outra página, que é a 20... depois eu não lembro, para a gente ver. Então, qual a condição para que um composto seja considerado inorgânico? Então, para ele ser inorgânico... Peraí, deixa eu pegar um negocinho aqui, cadê anotar? Ah, tá lá em cima. Foco aqui, ó. Para ele ser inorgânico, ou seja, ele não pode apresentar átomos de carbonos ligados entre si e a átomos de hidrogênio. Como assim? Então, ele não pode ser formado por assim, ó, C, H, C, entendeu? Ele não pode ser ligado dessa forma, tá? Ele pode ter o carbono na sua substância, ele vai ter o hidrogênio na sua substância, por exemplo, o ácido tem, ou alguns sais vão apresentar, algumas bases vão apresentar o carbono, o sal também vai ter alguns, mas o problema é como eles se ligam, tá? Então, eles não podem ter esses tipos de ligação. Isso você não vai encontrar em nenhuma função inorgânica, tá? Então, para ser inorgânico, ele não pode ter átomos de carbono ligados entre si, ou seja, carbono com carbono, entendeu? Não pode ter átomos ligados dessa forma, e nem átomos de carbono ligados ao hidrogênio, certo? Fácil até aí, né? Então, para você achar uma função inorgânica, ela não pode ter isso. 2. Qual é a diferença entre as funções químicas ácidos e base? O ácido é uma substância que na água se ioniza, ou seja, não tem íons no ácido, não tem. Ele só vai formar íons quando ele entrar em contato com uma solução aquosa, ou seja, com água. E a base, ela já tem o íon e quando na água, ela libera eles, ela separa os íons em cátions e ânions, ela vai separar. Ou seja, no ácido eu já tenho a formação dos íons e já tenho a formação dos íons, que quando no ácido eu não tenho a formação dos íons, e quando na água eles se formam, e a base eu já tenho os íons, que quando na água se separam, certo? 3. Qual é a função de um indicador colorimétrico? Então, já fala aqui a palavra, né? Indicador de cor, né? Então, ele vai mudar a sua cor dependendo do meio em que ele está inserido. Olha lá, a função do indicador, ele altera a cor dependendo do meio que se encontra. Se ele tiver ácido, ele vai ter uma cor, se ele estiver na base, numa base ele vai ter outra cor. Então, um indicador colorimétrico, ele indica através das cores a minha substância de alguma forma que está ali. Então, vou apagar aqui, ó. 4. Nos laboratórios de química, essa aqui é a resposta das 6, tá, gente? Eu coloquei aqui, porque senão depois eu ia demorar muito para digitar. Então, esquece ela aqui por enquanto, tá bom? Nos laboratórios de química é comum o uso de vários indicadores sintéticos. O que é sintéticos? Que não são naturais, foram feitos, tá? Como os apresentados na tabela a seguir. Então, eu tenho o azul de bromotimol, o fenolftaleína e o tornassol. O azul de bromotimol, no meio ácido, ele fica amarelo, e no meio básico, ele fica azul. A fenol, no meio ácido, ela se torna incolor, e no meio básico, ela fica rosinha. E o papel de tornassol em meio ácido, ele fica vermelho, e no básico ele fica azul. Eu já havia passado para vocês o pH desses materiais, né? Eu pus abaixo de 7 e acima de 7. O refrigerante eu pus abaixo de 7, porque ele é ácido, tá? Se ele é ácido, no papel de tornassol, olha só, ele ficaria vermelho, na fenol ele ficaria incolor, e no azul de bromotimol ele se torna amarelo. O leite de magnésio, eu coloquei o quê? Maior que 7. Por ele ser maior que 7, então eu sei que ele é básico, tá? Então, tudo que for menor que 7, eu já sei que é ácido, e maior que 7, eu sei que é
básico. Isso é uma regra um pouco mais abrangente, tá? Às vezes a gente tem que analisar. Às vezes um 6,5 também ainda é um básico, mas ainda aqui a gente vai fazer dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha lá, o leite de magnésio, eu já sei que ele é básico porque ele tem um pH menor que 7, então era só eu copiar. Lá no papel de tornassol ele fica azul, na fenol se torna rosa e no azul de bromotimol ele continua azul. Isso para básicos. Então, todos os caráteres, quando forem básicos, né, eles ficam da mesma cor nesses indicadores. E todos os meios aqui, todas essas substâncias, quando elas forem ácidos, olha só, elas ficam da mesma cor, aqui, tá vendo, gente, ó? Aqui, elas ficam na mesma cor nesses indicadores, certo? 5. Alguns tipos de alimentos podem causar desconforto gástrico em pacientes com gastrite, úlcera ou até mesmo com aftas na boca. Para diminuir a sensação de queimação, essas pessoas devem evitar o consumo de alguns tipos de alimentos, de sucos e de bebidas gaseificadas, ou seja, refrigerante, para que não aumentem a acidez estomacal. Então, quando você já está com aquele desconforto, aquela queimação, dependendo do alimento que você comer, vai piorar a sua situação de uma forma que você vai parecer que está cuspindo ainda mais fogo. Entre as opções abaixo, qual delas devem ser evitadas por pacientes que têm esse tipo de lesão, ou seja, que tem esse tipo de problema com gastrite, seja uma gastrite leve, tá? Não pode consumir alimentos com pH ácido, tá? Porque já é ácido no seu estômago. Você vai tacar mais ácido ali ainda para quê? Para pôr fogo de uma vez, né? Para corroer tudo de uma vez? Então, todos os alimentos aqui que estão marcados, olha só, laranja, vinagre, refri, limonada, abacaxi, tem um pH ácido. Aí, se você for lá e tomar um suco de caju, comer uma banana, que já tem uma basicidade nessas substâncias, talvez acalmaria, melhoraria a sua situação, certo? 6. Explique a diferença entre ionização e dissociação. A qual função química pertencem os compostos que, quando dissolvidos em água, se dissociam e os que ionizam-se? Vamos ver aqui, ó. Eu vou voltar ali em cima para pegar aqui o que eu escrevi, ó. Vamos achar um lugar. Sim, não tem lugar, gente. Não tem lugar? Ixi, cadê? Não quer aparecer o resto? Como é que eu faço? Oxe, então vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar alguma coisa dele. Não, nem isso. My God, como é que faz? Então eu vou ler, tá? Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês. A ionização e a dissociação, vamos lá, que essa aqui é a 6. A ionização e a dissociação resultam em soluções que têm uma característica comum, fornecer íons na água. No entanto, a origem desses íons diferencia um processo do outro. Na ionização, aquilo que eu já expliquei lá, acho que na 1, na 2, né? Na ionização, na molécula do soluto, são atacadas pelo solvente e formam íons. Então, ou seja, ionização, ele não tinha íons, ele se formou ele entrou em contato com a água, então ele formou os íons. Ou seja, inicialmente as moléculas não têm íons e essas cargas são formadas quando o soluto entra em contato com a água. Esse processo ocorre em quem? Nos ácidos. Então, ácidos ionizam-se liberando cátions H+, tá? Lembra da musiquinha, hein, gente? A musiquinha não deixa a gente esquecer. Então, eu tenho um ácido, coloquei ele no meio aquoso, ele vai me formar íons. Agora, eu tenho a base, eu coloco ela no meio aquoso, ela só vai o quê? Separar, ela vai dissociar, tá? Por outro lado, na dissociação, os íons já existentes são apenas separados na presença do solvente. Essa separação é comum nas bases. Então, voltando, ácido forma íons com solução aquosa. Base dissocia, ou seja, separa eles já existem na base. Então, vamos para 7.
ácido clorídrico puro é um composto que conduz muito mal a eletricidade. Então, se eu pôr o ácido clorídrico puro num recipiente e tentar conduzir a eletricidade, ele não vai, ele é mau. Porém, a água também ele conduz um pouco mal. No entanto, quando eu misturo esses dois, eu formo uma solução que vai conduzir muito bem a eletricidade. O que vai acontecer? Então, aqui eu tenho um ácido, certo? Quando eu pego o ácido e coloco ele na água, o que vai acontecer? Uma ionização. Lembra-se? O ácido, ele não tem os íons, né? Eu não tenho. Quando eu misturo o ácido numa solução aquosa, ocorre uma ionização, formando o cátion H+, né? E a liberação do ânion Cl aqui no caso. Então, sempre quando eu tiver um ácido com uma água, vai ocorrer uma ionização. Alternativa B. Vamos para a próxima. Vamos devagar. Essa aqui é a página, vamos ver. 26. Defina a função inorgânica sal. Então, para que o sal é? O que é? Olha lá, o sal é um composto iônico. Composto iônico, o que é composto iônico mesmo? Que já tem íons, tá? Formado por um cátion, que vem da base, e um ânion, que vem de um ácido. Em solução aquosa, libera pelo menos um cátion, que não é o H+, e um ânion, que não é o OH-. Então, o sal, ele tem essa diferença. Então, o sal, ele nunca vai começar com H e ele nunca vai terminar em OH, ok? E ele nunca vai ser por dois só elementos, okay? Assim, em que um seja o oxigênio, tá? Então, olha só. O sal, ele é um composto iônico, ou seja, ele já tem a formação do íons, e ele é formado por um cátion, que vem de uma base, e um ânion, que vem de um ácido. Quando eu misturo ele em solução aquosa, ele vai liberar um cátion, ou seja, um elemento positivo que não é o H, e um negativo que não seja o OH. 2. O que ocorre quando um sal é adicionado à água? Aqui, eu já falei aqui na 1, olha lá, ele se dissocia. Por que ele se dissocia? Porque ele já tem os íons formados. Então, ele vai separar esses íons, tá? Então, toda vez que eu falar a palavra dissociar, ele já vai separar algo que já existe. Ionizar, ele vai formar os íons. 3. O sulfato de alumínio tem importante aplicação no tratamento da água, em um processo denominado floculação. O que é floculação? Ele vai juntar as partículas pequenininhas em partículas maiores, deixar elas mais densas, mais pesadas e ir para o fundo para poder fazer a separação. Ao ser adicionado a água em meio básico, forma flocos que se juntam à impureza, constituindo estruturas maiores que precipitam, ou seja, vai lá para o fundo do recipiente. A qual função inorgânica pertence a L2SO4,3? Então, vamos analisar ela aqui. Começa com H? Não. O finalzinho dela é OH? Não. É formado apenas por 2 elementos químicos e um deles é o oxigênio? Não, que é formado por 3. Ele até tem oxigênio, mas não é formado por 2. Então, vai ser o quê? Um sal, tá? Olha lá, o sulfato de alumínio pertence à função sal, pois é constituído por um cátion diferente de H+, olha lá, a gente não tem, e nenhum ânion OH-, certo? 4. Defina a função inorgânica óxido, tá? Então, vamos falar dos óxidos agora. Que tem apenas 2 elementos químicos, sendo um deles obrigatoriamente o oxigênio. Não tem oxigênio, não é óxido, tá? Então, guardem isso. 5. A poluição atmosférica se intensificou a partir da primeira metade do século XX, com o aumento crescente de indústrias e veículos. Entre os diversos poluentes, fábricas e automóveis têm lançado na atmosfera quantidades significativas de algumas substâncias que podem causar danos à saúde. Então, aqui, a gente teria que analisar e ver os gases que são liberados na atmosfera. Então, vamos pensar aqui.
Tá, ó, 3 é o ozônio, mas o ozônio é a camada, então não tem como ser ele, né? H2O2, não, de jeito nenhum. Isso aqui, tá. Olha só, CiO, não, 4, não, gente, olha só. Então, aqui você já tem que ter um breve conhecimento dos nomes dos gases que têm a poluição. Ó, SO2, NO2, CO. Se vocês leram o texto passado, vamos voltar aqui, opa. Olha só, se vocês leram esses textos aqui, vocês já iam ver que aqui é um dióxido de enxofre, monóxido de carbono, tá? Então, gás carbônico, nesse texto, ele já está dando essa resposta aqui, ó, tá? Óxido de nitrogênio, então, dióxido de nitrogênio. Então, a partir do momento que você já leu aquele texto passado, dê uma leve pesquisada lá no Google, né, para saber o nome desses elementos químicos, aqui de cara você já saberia que esse aqui são os óxidos, tá? Que são os gases que podem, que prejudicam a gente de alguma forma. 6. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam no ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre. Ó, se você leu a 6, você já ia saber que essa daqui já era uma alternativa. Que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, ou seja, a formação de chuvas ácidas. Ah, professora, se eu for tomar uma chuva ácida, eu vou me corroer, eu vou me queimar inteiro? Não necessariamente, tá? Pode, dependendo da acidez e da sua sensibilidade, pode ficar manchinhas vermelhas, tá? Mas isso não vem, não é, como é que fala a palavra? Constante isso daí acontecer. Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar o quê? As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar? Opa, claro, por quê? Se a chuva é ácida, o pH dela o quê? É pequeno, é baixo. Se ela cai no lugar, ela vai baixar o pH daquele local. Então, abaixando o pH daquele local, aquele local vai se tornar um pouco mais ácido. Vai desequilibrar a cadeia alimentar, a cadeia daquele local, né? O convívio daqueles animais, o nicho deles vai todo se desequilibrar. Então, pode ocorrer a morte de algumas espécies, sim, por conta desse desequilíbrio. 2. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Correta também, por quê? Se ela é ácida, então ela vai causar a acidificação do local aonde ela caiu. Assim como ela caiu em lagos, ela pode cair em solos e causar acidez nesse solo. 3. As chuvas ácidas causam dano se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada? De jeito nenhum, porque a água destilada é neutra. Se é maior, é base, tá? Então, quais são as corretas? A 1 e a 3. Aqui tinha algum exercício? Não tinha. Aqui só está explicando, né? Falando sobre a chuva ácida, quando ela se mistura a alguns tipos de gases, né? O que se torna a partir dessa mistura de água com alguns gases e os danos que ela pode causar. Então, eu vou mandar lá no grupo as respostas, tá? Que não deu para ver por aqui, porque passou um pouquinho rápido, né? E uma sumiu, né? Ficou metade só aparecendo. E qualquer dúvida é só falar, pessoal. Até a próxima, então. Tchau, tchau.